Bom, a nossa aula então foi dividida em dois vídeos. O primeiro vídeo já foi disponibilizado da página 53 até a página de número 56, e agora nós vamos da 57 a 60. Nesse texto que vocês estão vendo aí, o poema de número 4, se eu não me engano, é isso mesmo. Ele vai ter alguns fragmentos de dialeto indígena. Então, os fragmentos de dialeto indígena nós só vamos destacar. E eu vou ler o que está na nossa língua, ok? O contato com a literatura indígena nos desafia e proporciona um encontro com este outro, cuja relação com a terra, o divino, a ordem social e a história, as artes, problematiza a nossa própria relação com estes elementos e com a nossa própria identidade. Então, o título ele já começa numa linguagem que não é a nossa usual, já destaca lá para mim e destaca as duas primeiras linhas. Índio, por que você quer morrer? Por que você quer viver? Suas letras foram roubadas, seus parentes foram humilhados, suas florestas devastadas. Novamente, mais um trecho aí em linguagem indígena a gente destaca. Suas histórias gloriosas, distorcidas, suas práticas igualísticas, incompreendidas. Mais um fragmento de linguagem indígena, vamos destacar aí. Seus séculos de perseguição, mas você ainda está aqui, insiste em superar essa situação. Você, vivo. Mais um fragmento na língua indígena. Por que você quer morrer? Por que você quer viver? Vamos lá. Então, vamos ler agora o fragmento aqui embaixo. Sugiro aos leitores que leiam, ouçam o canto poema do Poti Porá e depois de ouvi-lo uma, duas ou três vezes, recitem-no e deixem com que ele passeie pelo seu corpo. Na realidade, ele vai trazer então a abordagem de sentir, né, a linguagem indígena, que o título é em Guarani, remonta à origem do corpo que o recita, seja indígena ou seja como leitor. A última sensação que não pode deixar de ser referenciada sobre esse poema está em sua sexta estrofe. Ela altera seu ritmo com a repetição de palavras, um mesmo verso e converso que contém apenas uma palavra que consegue sozinha expressar a intensidade do que se quer materializar realmente intenso, de forma, né, completamente intensa. É um texto que fala aí de roubar, né, de tirar o que é deles. Lembra que a gente fez análise lá? Retirar a colonização. Então, será que está certo? Quem está certo dentro desse contexto? 22. Após a leitura dos poemas, o que você observa de original na poética indígena? A referência aos saberes originários, à espiritualidade, à forma de ver o mundo. Vamos pensar então. Quando nós iniciamos a aula de literatura indígena, o que eu falei para vocês? A questão de preservação da ancestralidade. No meu ponto de vista, é justamente os saberes originais, esse primeiro pedacinho aqui, ó, da pergunta. O que eles preservam? Além da preservação ambiental, que é muito forte, né, pelo ambiente que eles vivem, a preservação da cultura através da fala. Se eu fosse escrever essa resposta, eu colocaria preservação cultural. Ok? Simples e direto. Vamos lá. 23. Os textos indígenas transitam entre a história e a tradição literária, oral e a contação de histórias ancestral. Uma das marcas desses textos é a justaposição de ideias. Vamos lá no zoom. Justaposição ocorre quando há colocação de dois elementos, pessoas, lugares, ideias, objetos, humores, motivos, emoções, próximo um ao outro. Quanto menos parecidos os dois forem, maior será o contraste, mais facilmente as semelhanças e as diferenças entre eles se tornarão visíveis. Então, justaposição é intercalar elementos, basicamente isso, ok? Ó, colocação de dois elementos, pessoas, lugares, ideias, próximos uns do outros. O poema 4, que é aquele que nós destacamos, o que está escrito em Guarani,
É constituído com justa posição de ideias, a começar pela primeira estrofe. Que ideias estão ali justapostas? Que ideias? O que é a tradução desse termo? Por que quer viver? Por que quer morrer? Por que quer viver? Destaca lá para mim. Vamos usar outra cor de marca-texto, né? Aqui, ó. Índio. Por que você quer morrer, índio? Por que você quer viver? Destaca lá. Eu destaquei até lá em cima e no último. Então, o que ele está justapondo, contrapondo aí, fazendo a conexão da vida e a morte? Essa é a relação. Lembra de emoção, motivo e tudo mais? É a mesma coisa, ele está justapondo. Ou, né, é viver e morrer, né? Então, é vida e morte. B. Ao longo do poema, outras ideias se justapõem? Sim, gente. Ele fala então do roubo da terra, ele fala da humilhação, do devastamento da floresta. Com certeza, vamos colocar aqui na letra B. Outras ideias se justapõem, como a terra versus a devastação. Que mais? A perda da história versus a incompreensão. Ok? São só dois exemplos. Então, a floresta lá, né? O primeiro é as terras versus a floresta devastada, e o outro é a perda da história com a incompreensão. 24. Releia os versos. Tem os dois versos em Guarani, que eu não vou me arriscar a ler, e o que é o português que nós conhecemos. Índio, por que você quer morrer? Por que você quer viver? Qual a relação entre os dois primeiros versos e os dois seguintes? Qual a relação vocês acham que tem? É como se eu fizesse uma tradução. Sabe quando você põe no Google Tradutor e ele traduz mais ou menos? É mais ou menos isso. Eu trago uma tradução próxima do que esse termo quer dizer para mim, ok? Então, qual a relação entre os dois primeiros versos e os dois seguintes? É que são os dois últimos versos são traduções literais, ok? Literárias, desculpa, não literais. B. O que significa Anhandeva? Qual é a função desse vocativo? O vocativo é chamamento, tá? Qual é a definição, então, de Anhandeva? O que vem aqui no primeiro... O que vem aqui na primeira palavra da nossa língua mãe aí, português, né? O português. Índio é a forma de chamar, né? Então, o que significa Anhandeva, índio? Nós destacamos aqui em cima. Qual é a função do vocativo? Chamar quem está fazendo, para quem está sendo feito esse resgate cultural. Índio e chamar, ser objetivo. A poesia apresenta ao leitor algo novo, original, que em geral causa estranhamento. O que causou estranhamento para você nesse poema? Para mim, foi a questão de ter um termo que eu não conheço, né? Uma língua que eu não aprendi. Então, isso tudo que sai da zona de conforto a gente acha diferente. 25. Indique versos que evidenciem a esperança e a resistência da superação indígena. Vamos voltar lá no texto. O finalzinho dele. Seus séculos de perseguição, mas você está aqui. Insiste em superar essa situação. Você vive. Você é vivo, né? Vamos escolher outra cor lá de marca-texto. Então, o verso de número 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o sexto verso aí, né? Se a gente quiser colocar. Sexta estrofe, desculpa. Na 25, então, sexta estrofe. 26. Na sexta estrofe, os dois últimos versos são compostos por apenas uma palavra.
A palavra, deixa eu voltar porque eu não sou boa de memória. A palavra, então, é você e vivo. São duas palavras, né? Que efeito de sentido tem esses versos? Quem está sendo relacionado? Eu estou falando, então, no efeito de sentido de preservar. Quem preserva tudo isso? O índio, que está vivo. Qualquer cultura só é preservada se tem alguém para compartilhar, né? Porque não adianta nada ter um livro de história e eu não saber contar a história, né? Ou eu não ter interesse por ela. Então, na 26, a palavra é você e vivo. E que efeito de sentido tem nos versos? É preservar a história viva, ok? 27. A reiteração de palavras e ideias é um recurso característico da poesia indígena. A. Qual é a palavra que se repete no primeiro verso da sexta estrofe? Qual é o efeito de sentido dessa repetição? Vamos lá. Sexta estrofe. Qual é a palavra? Séculos, séculos. Volta lá então. A palavra é séculos. Qual é o efeito de sentido dessa repetição? Mostrar o tempo, né? Visualizar o tempo de forma concreta. Vamos lá. B. Qual é a função do refrão desse poema? Qual é a função do refrão, gente? Além de trazer ritmo, é trazer reflexão, né? Nós refletirmos o que estamos fazendo por esse povo, né? De forma consciente ou inconsciente, certo? Vamos lá. Aqui tem várias fotinhos, né? Ó, um índiozinho pequenininho, coisa mais linda. 28. Escreva uma estrofe que possa ser incluída no poema. Procurem manter o tom do texto e o estranhamento que ele provoca no leitor para que a informação estética se realize. Vamos voltar aqui. Poderia ser aqui, ó. Suas terras foram roubadas, seus parentes humilhados, suas florestas devastadas, suas vidas acabadas. Suas mães roubadas, seus filhos maltratados, mas a esperança compartilhada. Agora, para eu falar de novo, eu não vou lembrar. Então, pensem na de vocês, pessoal, tá? Na realidade, eu fui só pelo ritmo mesmo, pelo fechamento. E vocês conseguem fazer a de vocês a 28. Na 30, que é o nosso objetivo, página 60, aí fechou. Você deve ter observado que o eu lírico é uma voz que se dirige ao índio. Releia a primeira estrofe e, em seguida, escreva outra estrofe, como se fosse a resposta do índio, ok? Então, é diferente da proposta de cima, que era para continuar a nossa atividade. A 29 não precisa, tá? Responder. Índio, por que você quer morrer? Por que você quer viver? Suas terras foram roubadas, seus parentes humilhados, suas florestas devastadas. Então, nós vamos fazer a resposta do índio. Branco, por que você quer viver? Eu tenho a minha história preservada, a minha vida amada e o mundo a ser conquistado. Branco, por que você quer viver? Essa seria a minha resposta do índio. Já que ele fala por que você quer morrer e por que você quer viver, eu tenho que perguntar isso para o outro, né? Branco, por que você quer morrer? Por que você quer viver? A minha cultura é preservada, a sua também? Eu tenho os mesmos direitos que você. Nós vivemos também. Já deu já criei outro contexto aí para a resposta. Então, pensem na de vocês, tá? Espero que vocês tenham realizado em casa. Mais uma vez, desculpa, a conexão realmente não estava boa hoje.
Mas eu desejo que vocês façam as atividades, realizem direitinho, bons estudos e até a próxima videoaula.